Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 9 de setembro de 2020, o que significa que daqui a 2 dias completarão 19 anos da maior false flag da história da humanidade, os atentados de 11 de setembro. False flag, literalmente falsa bandeira, é o nome dado a qualquer tipo de operação na qual alguém promove, mas para pôr a culpa no inimigo e justificar uma ação contra esse inimigo. E o 11 de setembro foi isso. Veja bem, não estou dizendo que o 11 de setembro não aconteceu, que as torres não caíram, que não foi avião, nada disso. O que estou colocando é que os atentados que ocorreram não foram realmente realizados por Osama Bin Laden, que nunca assumiu a autoria desses atentados, e que, curiosamente, muito tempo depois de dizerem que tinham localizado, que sabiam onde estava, quem era, só foram conseguir pegar muito tempo depois, e depois de capturar, depois de passar anos procurando o homem mais procurado do mundo, capturaram, mas matamos e jogamos o corpo do mar. Resolveram sumir com o corpo, sem dar satisfação para ninguém, sem levar para julgamento, sem nada, só mataram e sumiram com o corpo. Lindo, né? Nenhuma evidência, tem nenhuma foto do infeliz. É aquele tipo de negócio tão cara de pau que às vezes eu fico pensando se não é uma tentativa de você tentar validar o fato pelo fato de que seria estupidez demais para ser de propósito. Você fala, não, o pessoal não pode ser tão imbecil para fazer um treco tão cretino assim. Então deve ter acontecido de verdade, deve ter sido um vacilo. Porque realmente não tem pé nem cabeça um negócio desse. Mas veja bem, isso não é novidade histórica nenhuma. A grande maioria dos fatos que dão origem a guerras, por exemplo, costumam ser acusados de false flag, como por exemplo o evento que levou à entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Mas até o assassinato do arquiduque que deu origem à Primeira Guerra Mundial tem sempre alguma coisa assim questionado, mas o caso do 11 de setembro ele é extremamente suspeito. E bom, eu me lembro muito bem de onde eu estava, aliás, com quase todo mundo, né? De onde eu estava e o que eu estava fazendo na ocorrência do fato. Eu tinha acordado bem cedo, estava indo pro dentista e ouvi no rádio. No tempo tinha um Gol 1.0. Eu ouvi no rádio a notícia esquisita de que um avião bateu na torre 1, depois outro avião bateu na outra. Só que eu ouvi assim por alto. A minha ideia na hora que tinha sido aviões pequenos, né? Só que depois que eu saí, que eu fui ver, do dentista, que eu fui ver lá as imagens na TV e aí foi aquele negócio, né? O maior evento midiático histórico que eu já presenciei, um dos maiores pelo menos, mas desse século XXI foi o maior, foi aquele, e agora esse da pandemia. Mas talvez comparável aos eventos de 86, né? Que também foram bastante marcantes, mas foram vários eventos separados, como passagem do cometa de Halley, a explosão da Challenger, do ônibus espacial, né? O bombardeio na Líbia. Mas o 11 de setembro tem essa característica de ter sido um fato único que ocorreu assim em pouco tempo. E é bom deixar claro que desde o primeiro instante todo mundo desconfiou daquilo ali. Não foram conspirações que surgiram posteriormente, não. A maioria das pessoas achou aquilo ali muito estranho. Primeiro porque, por exemplo, além das torres gêmeas, tudo bem, é compreensível que só tenha tido uma imagem do avião. Aliás, é até suspeito ter uma imagem, talvez não deveria ter nenhuma, mas do primeiro avião, mas ter vários do segundo, isso é perfeitamente compreensível. Mas o modo como as torres desabaram, não tem como você não desconfiar, porque você vê, os aviões bateram em momentos diferentes, em alturas diferentes das torres, em ângulos diferentes, e elas caíram num processo de demolição tão certinho, daqueles processos que quando você arquiteta já é difícil de fazer. E sem falar, quando você vai levantar essa discussão aí com o pessoal um pouco mais entendido nessa parte de construção, dificilmente alguém não levanta essa suspeita, porque é difícil de entender como que a queima do combustível de querosene de avião ia gerar uma temperatura tão alta ao ponto de fundir aquelas vigas de aço ali. E o pior, caiu daquela forma certinha, organizadinha, uma torre logo após a outra caindo da mesma forma. E sem contar as bizarrices, como por exemplo o fato da torre 7, que nem
foi atingida por lá, depois cair também do mesmo jeito. O fato que inclusive nem foi noticiado direito na época. O fato de não ter absolutamente nenhuma imagem do avião atingindo o Pentágono, nenhuma. Uma porcaria de um lugar daquele cheio de segurança, cheio de câmera, não tem nenhuma imagem do avião ali, não tem nenhuma imagem de um destroço do avião no Pentágono. E assim, são coisas muito esquisitas. E também a própria mídia, na época, já levantou a suspeita porque tinham colocado se os atentados teriam sido promovidos por terroristas, ou se teriam sido terroristas islâmicos, ou se teria sido, por exemplo, um trabalho interno como da extrema-direita americana, né, como eles falaram na época. A mídia colocou esse ponto, apesar de ter vacilado em outros também. Por exemplo, a grande mídia demorou uns 2 dias para dizer alguma coisa óbvia, de que era o maior atentado terrorista da história. Eu disse isso desde o primeiro momento. Quando a primeira vez que eu falei, cara, o maior atentado terrorista da história da humanidade. E os caras demoraram, eles ficaram falando um dos maiores atentados terroristas. Uns 2, 3 dias depois eles passaram a criar a narrativa do maior, que é auto-evidente que é o maior. Mas bem, a minha intenção não era nem tanto falar sobre o 11 de setembro, porque envolve muito conspiracionismo e de fato eu não nego que tenha tido uma participação do Osama Bin Laden talvez, mas o fato é que a versão oficial, a narrativa oficial do governo americano, no meu ponto de vista, é absolutamente fraudulenta. Aquilo não tem como ter sido daquela forma. Na minha opinião, o que ocorreu ali, mais provavelmente, que eu realmente acho, nem li muito, mas pelo que eu observei, é que provavelmente sim, teve um atentado de uma iniciativa específica tal, que não sei qual, que eles tomaram conhecimento e se aproveitaram para partir dali gerar uma false flag e fizeram uma série de atos para acompanhar aquele processo e maximizar o seu impacto. E as evidências para isso são muitas, a começar pelo fato de que pouco tempo antes o pessoal do Novo Século Americano já vinha dizendo isso. O Novo Século Americano era um think tank, né, que visava promover no século XXI a mesma hegemonia norte-americana que teve no século XX. Teria sido o século XX, foi o século dos Estados Unidos, o século XXI teria que ser também. E em parte, né, porque o século XX foi a segunda metade, realmente foi de uma hegemonia americana inegável, a primeira nem tanto. E a tentativa de think tank é tentar manter isso no século XXI. Com o pessoal tipo Dick Cheney, Donald Rumsfeld, inclusive esse John Bolton, filho da puta, também está envolvido nisso. E eles já tinham todo um discurso preparado, que depois do 11 de setembro foi jogado pronto ali, assim, a toda a narrativa de guerra perpétua ao terror, de fazer uma série de operações militares no mundo inteiro, já estava tudo pronto. Assim que mal acabou os atentados, eles já vieram com o programa de guerra montado. Então são coisas assim, bizarras, a ponto de você ter também várias evidências de que várias empresas associadas a essa mesma galera aí, por exemplo, retiraram as suas operações financeiras das bolsas pouco antes dos atentados, inclusive moveram a sede do World Trade Center para outros locais, que inclusive o próprio Tesouro norte-americano tinha sido tirado do World Trade Center pouco antes dos atentados. Então, é uma infinidade de coisas esquisitíssimas que quando você vai ver, é impossível você não ter uma desconfiança séria disso aí. Eu vou depois linkar um vídeo aí do Pepe Escobar, que a meu ver é atualmente o analista brasileiro mais brilhante que tem de política internacional. O bicho é meio doido, dá umas exageradas, claro, mas ele é extremamente inteligente, além da erudição, tem uma experiência de vida enorme, fala vários idiomas, viaja por todo quanto é canto do mundo. E ele tem um vídeo muito interessante sobre isso, que apesar de talvez alguns exageros, coloca uma série de informações que não são discutíveis, são informações factuais, que basta você pegar o checklist lá e, meu Deus do céu, não tem condição um negócio desse corresponder a essa narrativa. Mas a minha intenção era mais falar de false flags em geral. E aí, outra coisa que eu considero uma false flag, que eu tenho certeza que é, mudando totalmente de assunto, Black Lives Matter. Não estou dizendo, mais uma vez, não estou dizendo esse movimento recente de que não mataram o George Floyd. Não é óbvio. Mas é um negócio tão escancarado, tão bizarro,
que você fica pensando, meu Deus do céu, que diabo que esse policial louco tinha na cabeça pra fazer uma merda daquela? Até que você vê que não faz sentido. Aí você fica, tudo bem, aconteceu aquilo, e como é que eles construíram a narrativa em cima disso? Eu não me surpreenderia nem mesmo se descobrissem que aquele cara lá foi pago, ou sei lá, fizeram alguma coisa pra ele agir daquela forma bizarra pra gerar toda essa comoção. Mas o modo como a narrativa foi apropriada tem um objetivo claro de gerar um clima de perturbação interna nos próprios Estados Unidos, deixando muito claro que essas false flags não são feitas apenas para beneficiar os Estados Unidos, não, elas servem a um outro propósito. É um exemplo mais claro de uma narrativa fraudulenta que nós tivemos recente, foi esse caso aí do Kyle Rittenborough, né, lá no Wisconsin, onde foi simplesmente narrado a primeira narrativa supremacista branco mata negros, né? Aí quando você vai lá, pega as vítimas e descobre que eles eram mais brancos que o supremacista branco, aí já mudou a narrativa, matou manifestantes pacíficos. Aí quando você pega os vídeos lá dos manifestantes e vê que eles não eram pacíficos porcaria nenhuma, sem justificar qualquer coisa, aí começam a haver outros tipos de justificativas. Ah, mas ele não tinha que ter ido lá armado. O fato é que quando você pega as imagens, o que a gente tem realmente de imagens, o que você vai notar é o tal a primeira vítima lá, o Rosenbaum, correndo atrás do infeliz do Kyle pra bater, pra encher de porrada, e o moleque com um rifle fugindo, até que alguém dá um tiro atrás dele, aí ele vira e atira de volta. E aí matou o cara, gerou a desgraça toda. Depois ainda saíram correndo atrás dele. Eles nunca viram um tech tão doido que nem isso. Como é que pessoas assim, desarmadas, saem correndo atrás de um cara armado, que inclusive matou um, aí o cara vai lá desarmado correndo atrás do cara armado. Parece que tem coisa doida, coisas malucas. As pessoas não parecem que não estão agindo. Tudo bem, um dos caras que correu atrás dele estava armado também. O cara que teve o braço explodido lá. Acabou matando dois lá, muito mais brancos do que ele. E por favor, não estou justificando, preferia mil vezes que tivesse apanhado, não tivesse matado ninguém. Os caras tinham família, deixaram filho, esposa e filhos. E curiosamente também o pessoal, ao contrário, começou a fazer narrativas falsas também, como por exemplo, confundir esse Joseph Rosenbaum com um outro Joseph Rosenbaum que tinha sido condenado por assassinato. Tinha gente dizendo que era a mesma pessoa, e não era. Isso eu verifiquei, no começo eu até pensei que fosse, mas é um homônimo. E vem narrativas falsas dos dois lados. Na minha opinião, o tal do Kyle não é um herói por nenhuma, mas também está longe de ser aquele. Ele não matou ninguém a sangue frio porque era muito mal supremacista branco. As caras pegam essa situação aí, distorcem completamente a narrativa para justificar uma outra coisa. E essa outra coisa não é em benefício de nenhuma das partes que está se envolvendo no conflito. Assim como, por exemplo, o que aconteceu no Iraque, no Afeganistão, não é para benefício dos Estados Unidos também. Muito menos do povo americano. Tem gente aí se dando bem nessa história, tem interesses escusos, dos mais pérfidos possíveis, e esses interesses a gente sabe que são de outra ordem. E é nesse sentido que está essa questão das false flags, é gente manipulando os outros por meio de fraudes, torpes, absolutamente sem qualquer preocupação com o bem-estar alheio, para ganhar em cima disso. Nesse caso mais recente, fragmentando, ameaçando colocar os Estados Unidos numa guerra civil. Nem sei se realmente é para prejudicar o Trump ou se é até para beneficiar, porque a essa altura para mim é uma incógnita. O que é que o Deep State, o que é que a plutocracia prefere? Se prefere Trump ou os democratas? Pessoalmente eu ainda acho que eles preferem os democratas. Eles seriam mais favoráveis às guerras imperialistas por aí afora. Mas tenho minhas dúvidas, o Trump também tem suas vantagens, né? Então, que raios que esse pessoal pretende? Por que estão colocando o país praticamente na beira de uma guerra civil? O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje é aquele tipo de coisa que, se acontece 1/10 em qualquer outro lugar no mundo, é justificativa para intervenção humanitária, para invadir o país. E está acontecendo lá. Claro, ninguém está preocupado em falar em intervenção humanitária. Por quê? Porque, voltando ao assunto anterior, sobre o 11 de setembro, sobre o think tank do novo século americano, que é uma expressão máxima do excepcionalismo americano, da doutrina Monroe, da doutrina do destino manifesto,
aquela visão construída de que os Estados Unidos têm o direito e o dever de ser dono do mundo, de mandar no mundo inteiro. Inclusive está expresso lá na questão do novo século americano, dizendo que a liderança americana para o mundo é boa para o mundo. É até parecido lá com aquela frase, né? O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Dá a impressão que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o mundo, sabe? E sempre essa mentalidade de tentar impor o poderio norte-americano, que no caso, tudo bem, é capitaneado pelos Estados Unidos, mas no final das contas obedece às grandes corporações para mandar no mundo inteiro. E o processo de propaganda que isso promoveu, o processo de lavagem cerebral, é tão absolutamente monumental que é incrível a quantidade de pessoas que tomou isso como normatização e nem sequer questiona mais isso. Parece que é natural você aceitar que um país tem o direito de mandar no mundo inteiro porque ele simplesmente ele acha que deve. E aí você vai elencar muitas pessoas, geralmente liberais, que tem uma série de razões colocadas, sem sequer se dar conta que essas razões todas foram enfiadas cabeça abaixo via propaganda que nós consumimos aí na base de enlatados norte-americanos, tanto de produções ficcionais quanto produções jornalísticas, propaganda massiva que todo mundo passou a vida inteira tendo enfiado na cabeça para justificar todo esse intervencionismo, todo esse estado de coisas. E o camarada ainda vem me falar em propaganda que nós sofremos doutrinação comunista nas escolas, né? Ó, meu amigo, até tive um ou outro professorzinho assim mais de socialista, mas o que eu tive pesado mesmo toda a minha infância foi doutrinação anticomunista. Televisão, isso era escancarado. É série uma atrás de outra, não era coisa sutis, um pouquinho mais sutis como às vezes a gente tem hoje, não é. É uma série que está lá, num assunto qualquer, de repente o cara fala, porque o comunismo faz isso, faz aquilo. E na escola, mesma coisa. É material didático anticomunista. Eu tive minha educação foi na década de 80, né? Começou nos 70, passou para 80 e terminou no comecinho dos 90. Mas o que eu tive foi isso. E é uma vida inteira você ouvindo esse discurso. Se você não tem uma contraparte, alguém que faça uma mediação, como por exemplo meu pai fazia de forma ingênua, mas fazia, a tendência é você aceitar isso de forma bastante acrítica. Ou num determinado momento, claro, quando você se der conta do grau de manipulação que você foi condicionado, aí você pode também ocorrer e você acaba invertendo o discurso. É o reverso da propaganda, né, da doutrinação. Ela frequentemente é muito eficiente, ela gera uma grande quantidade de pessoas cooptadas, submissas, fiéis àquela mentalidade, mas todo o processo de doutrinatório também gera os seus piores inimigos. Curiosamente, dos inimigos mais ferrenhos de qualquer sistema doutrinário, vão estar muitos daqueles que foram passar a vida inteira dentro dele, e depois quando se deram conta, eles ficam tão putos com esse negócio, que eles se tornam extremamente hostis. Então é essa faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que ela gera uma quantidade significativa de pessoas subservientes à mentalidade, também gera os mais refratários. Mas o ponto que eu quero colocar, retomando um vídeo que eu fiz há um pouco tempo atrás, aí, aquele vídeo sobre língua japonesa, né, que eu usei a comparação entre língua escrita japonesa e escrita ocidental, alfabética, para fazer uma analogia com os nossos preconceitos, as nossas certezas ilusórias, e retomar aquele ponto lá, especialmente na mentalidade de quem professa crenças religiosas muito fortes, crenças das quais eu não compartilho, claro, então a minha crítica nesse sentido não tem esse viés, mas ele tem um viés de cobrar uma postura das pessoas que têm essas crenças e que se colocam de uma forma absolutamente contraditória, assim, que das duas uma, extremamente desonesta, hipócrita ou extremamente estúpida. É porque muitas dessas pessoas têm essa visão apocalíptica, baseada nas profecias de Daniel, Isaías, sobre a questão da marca da besta, né, que é claro, eles são forçados a reinterpretar de uma forma mais simbólica. É uma coisa curiosa, que eu vivia minha vida inteira batendo essa questão, dialogando com criacionistas, com fundamentalistas religiosos, de que a interpretação mais adequada
para a maioria das passagens sobrenaturais bíblicas é a simbólica. Fazer interpretações literais são suicidas do ponto de vista racional. E o literalismo bíblico ele sempre resiste, sempre querendo ir para a literalidade, a não ser quando não tem jeito. Aí ele abraça a simbologia. É evidente que hoje não tem como você desenhar um 666 escrito na testa para todo mundo sair comprando as coisas com dinheiro físico. Então você tem que reinterpretar isso, ou na testa ou na mão. Você tem que reinterpretar isso, e a reinterpretação hoje é na forma de um chip, ou na forma de um código de barras, ou até nas formas de transações comerciais via internet. Ou seja, quando não tem mais jeito, eles aceitam reinterpretar de uma forma assim mais sofisticada, se afastando da literalidade daquele símbolo. É só quando interessa. Mas a ideia é que, em algum momento, o tal do anticristo, a tal da besta, vai criar um sistema econômico tal do qual todas as pessoas têm que se submeter para poder ter direito de comprar as coisas. E é claro que apesar de que, por qualquer leitura honesta dessas profecias, saber que a situação aqui é completamente diferente, não tem como você encaixar aquelas profecias no momento aqui dessa forma, teve gente falando que, interpretando biblicamente a queda das Torres Gêmeas. E tem gente interpretando tudo isso que está acontecendo aí até hoje de formas mais escancaradamente possíveis. E tem gente interpretando China como uma alegoria do anticristo. Esse é o mesmo pessoal que apoia um governo que se autoproclamou dono do mundo, que tem, o único desses governos que tem um plano claro, explícito, evidente de dominação mundial, está expresso de forma aberta, e não é só no think tank do Novo Século Americano, não. Logo em seguida surgiram outro, com a mesma declaração, tem o Council for Foreign Relations dos Rockefeller desde 1920, deixando isso absolutamente claro. Aliás, a diferença do Council for Foreign Relations desse, por exemplo, do Novo Século Americano, os que vieram depois, é que o Council for dos Rockefeller, o CFR, ele é, entre aspas, como se fosse assim, um soft power, né? Enquanto que os outros são hard power, a ação militar. Essa a diferença entre o globalismo mais sutil e esse globalismo imperialista mais explícito, apesar que os dois são dois lados da mesma moeda, servem ao mesmo propósito, mas eles têm esses dois estilos diferenciados. E, no entanto, você vê, esse mesmo pessoal que tem toda essa paranoia, eles apoiam justamente aqueles que se declaram como governo mundial, que se propõem a ser o governo mundial, onde apenas por acaso fica a sede da ONU, que eles vivem metendo pau, porque a ONU é isso, porque a ONU é aquilo, mas a sede da ONU fica nos Estados Unidos, a ONU é subserviente aos Estados Unidos. E, curiosamente, os donos da economia global que impõem o padrão dólar para o planeta inteiro, dos quais você só consegue fazer, só poderia fazer uma série de transações comerciais em dólar, utilizando aquela moeda que apenas por um acaso tem um triângulo com olho ali no meio, sabe? Illuminati, escancarado aquela nota de dólar. E sem falar do estado de Washington, com todos aqueles símbolos pagãos, entre aspas, incluindo o obelisco, lá que alguns clientes chamam até do monumento ao deus Baal, né? Com toda aquela simbologia maçônica, iluminista, Illuminati, entre aspas, tudo claro, escancarado. O mesmo infeliz que vem me falar de anticristo, de número da besta, apoia Estados Unidos. Caralho, bicho, que porra, esses caras são canalha mesmo. Mas estão dementes. Não são todos, tem gente que denuncia. Aliás, tem muitos cristãos que dizem exatamente isso que eu estou dizendo aqui agora. Muitos deles denunciam isso. Mas eu estou falando, evidentemente, da praga do neocon, né? Do neoconservador, essa bizarrice completa. De certa forma, o neoconservador ele é mais contraditório que a neoesquerda, até. Porque ele tenta fazer uma conciliação mais bizarra ainda. Ele tenta conciliar literalmente Deus e o diabo. É o que se apresenta como o defensor da mensagem divina, naquela visão maniqueísta mais tosca e mais direta do bem contra o mal, e ele abraça absolutamente todos os símbolos que a própria mentalidade religiosa, teológica dele, denuncia como sendo esses símbolos mais diretamente associados ao mal. É um negócio bizarro. Você chega... Aí o camarada, diante de uma dessas, diante de um país que tem bases militares espalhadas no planeta inteiro, que determina o padrão dólar para o planeta inteiro, que invade, bombardeia, mata, destrói qualquer país que desafie o padrão dólar,
que desafia a sua pretensão de se tornar governo mundial, esse camarada apoia isso e qualquer um que resista a isso é demonizado. Aí você fica com a tentação de dizer, putz, mas o mundo jaz no maligno mesmo, né? No sentido contrário do que esse pessoal pensa. É o Kali Yuga, é um grau de perversão tão grande que é até difícil você lidar com isso de uma forma assim mais tranquila. Mas assim, eu tentando recapitular, o que eu estou falando? Das falsas flags é uma das coisas mais indecorosas que existem, porque você quer justificar um ato extremamente vil, um ato extremamente covarde, demonizar alguém, aí você comete o crime e coloca a culpa no seu adversário para justificar uma atrocidade contra esse adversário. Eu digo sem pestanejar que os atentados de 11 de setembro foram uma false flag, para justificar todo esse processo de guerra ao terror, que é a tentativa neocon de manter a hegemonia norte-americana no mundo, e com isso invadiram o Iraque mentindo descaradamente, não só disseram que tinha ligações com a Al-Qaeda, quanto que tinha armas de destruição em massa, e depois admitiram que não tinha, admitiram que sabiam que não tinha, admitiram que mentiram, isso escancarado, e fica por isso mesmo. Além de já ter invadido o Afeganistão antes, né, invadiu lá, tá lá o Afeganistão invadido com tropas norte-americanas até hoje, nunca conseguido fazer nada, o que propôs a fazer lá, até hoje está lá a rota do narcotráfico de heroína saindo de lá. Invadiu o treco, passaram que foi 15 anos para achar o Bin Laden, para depois que acha, some com o corpo, ninguém vê nada. Depois invadiram a Líbia, cometeram uma das piores atrocidades de todos os tempos. Eu lembro que em 86 teve o bombardeio, o primeiro bombardeio à Líbia. False flag também, uma explosão numa discoteca em Berlim, que foi atribuído a uma célula terrorista líbia. False flag pura, essa, não tem nenhuma evidência disso. Aí com essa justificativa fizeram um bombardeio a Trípoli. Só que o Gaddafi foi muito esperto, então ele deu uma... Apesar de ter sofrido um bombardeio ali, realmente, ele acabou conseguindo mediar e segurar as pontas lá e manteve lá o país durante muito tempo. Para quem não sabe, a Líbia, o Gaddafi transformou a Líbia num país mediano, no maior IDH da África. A Líbia teve um desenvolvimento absolutamente fantástico sob o governo Gaddafi. E não fiz nem saber, os caras foram lá, deram um jeito de criar mais outra false flag depois, invadiram, mataram e hoje o país está arrasado. Tentaram fazer o mesmo com a Síria, mas aí o pessoal chegou um não chega. Aí a Rússia interveio, o Irã passou a intervir, porque o Irã também é uma resistência muito grande, eles são doidos para atacar o Irã, doidos para derrubar o Irã, porque o Irã é a principal resistência do Oriente Médio contra esse projeto de dominação global norte-americano. E aqui do lado, nosso vizinho Venezuela, outros. O que tem em comum entre Venezuela e Irã, entre Síria também? Todos recusam o padrão dólar, estão tentando fazer transações comerciais de petróleo fora do padrão dólar, e o petrodólar é a base de poder financeiro norte-americano. Esse foi obtido num golpe, um dos maiores golpes da história, foi quando os Estados Unidos mudou o padrão ouro para o padrão dólar, a princípio sem laço, mas também diretamente baseado em petróleo. Na verdade, ele deu um calote no planeta inteiro. É a maior dívida do mundo, é dos Estados Unidos. Eles nunca pagaram nem vão pagar. Eles basicamente calotaram o planeta inteiro, nesse sentido. E deram esse golpezinho aí fabuloso do padrão dólar. E todas essas investidas imperialistas por aí estão direto ou indiretamente associadas a isso. É por isso que eu não tenho a menor paciência com o canalha que vem me dizer que está preocupado com a questão humanitária na Venezuela. Manda merda, não tem mais paciência com esse pessoal não, por favor. Quero me dizer que realmente acredita no que o país sofrendo um embargo desse nível, sob esse ataque todo, que os problemas que ele tem lá é por causa da ditadura, é por culpa do socialismo, que nem sequer existe. Eu não tenho mais paciência com esse tipo de gente. Para justificar esse processo calhorda de invasão, de ataque, de massacre de povos autônomos, violando o princípio da soberania dos povos. E nós temos esse governo absolutamente calhorda. Outra coisa triste imaginar que a gente vai fazer 200 anos de independência com o governo mais canalha, mais subserviente, mais capaz, mais demente que já existiu. E o sujeito fez essa papagaiada aí de, né, que declarou
os funcionários da embaixada da Venezuela são persona não grata, né? Basicamente eles queriam cortar relações diplomáticas do país, fechar a embaixada, mas o STF não deixou, né? É até estranho que a própria Venezuela ainda não fez isso. Penso eu que é porque a Venezuela está querendo não dar absolutamente nenhum tipo de legitimidade às acusações que eles sofrem. Então o Brasil tirou a missão diplomática de lá, mas eles não tiraram deles daqui. Ou seja, eles não estão. Já que o Brasil jogou no lixo a sua tradição diplomática mesmo, por exemplo, abolindo o princípio da reciprocidade, ao ponto de liberar visto para norte-americano que sem reciprocidade, já que o Brasil fez isso, não deixa o Brasil continuar fazendo essas coisas de forma unilateral. Então eles não tiraram a missão deles daqui. Mas aí o governo fez esse papel sujo aí, né, de tentar invalidar e reconhecer lá o patifezinho canalha do Guaidó, né, e para gerar esse factóide aqui, com um governo claramente disposto a se submeter a interesse norte-americano aqui, ferrando com o nosso país, para defender todos os elementos simbólicos, econômicos e até mesmo estéticos de quem a base eleitoral evangélica dele, se tivesse um pingo de vergonha na cara, tinha obrigação de reconhecer como o grande Satã. O mundo muçulmano costuma chamar os Estados Unidos de grande Satã. Eles têm incomensuravelmente mais razão do que qualquer ocidental, porque simbolicamente está muito mais claro isso. É uma espécie de Babilônia da contemporaneidade. Para não dizer também Sodoma e Gomorra junto, né? Mas assim, eu não vou me alongar muito, esse vídeo é quase um desabafo. Eu queria evitar de gravar uma coisa no dia 11 de setembro mesmo, porque o pessoal, todo mundo grava alguma coisa parecida. Eu nem sei nem que nome eu vou dar isso aqui, mas basicamente uma reflexão breve sobre esses assuntos, sobre false flag, sobre essas manipulações assim, que a gente... É até difícil de a gente penetrar em tantas camadas de fraude, de véu, de mentira, saber o que realmente está acontecendo. Mas uma coisa a gente certa, não é para o nosso benefício, não é para o nosso bem, é para defender o interesse de quem já tem muito dinheiro e quer ter ainda mais, para quem quer estabelecer uma divisão de poder no mundo ainda mais rígida do que ela já tem. E o máximo que a gente pode fazer é tentar refletir sobre isso, tentar descobrir os motivos, os meandros e tentar se imunizar o máximo possível das consequências negativas disso. E estar atento a esses fatos e, sobretudo, extremamente atento a essas manipulações midiáticas canalhas que o pessoal está sempre fazendo, é absolutamente crucial. Mas eu vou ficando por aqui, eu sou o Marcos Valerio XR, no dia 9 de setembro de 2020. Obrigado por sua atenção.